de número 95. Diz assim a santa palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar. Senhor, bendizemos a Ti por essa noite de adoração, de louvor a Ti. Te agradecemos pelas canções que ouvimos, canções que têm edificado o nosso coração através das letras proclamadas. Te agradecemos pelo testemunho, aquilo que Tu fizeste na vida da nossa irmã de maneira tão poderosa, tão graciosa. Nós nos alegramos na Tua presença e que Tu apliques no nosso coração a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este salmo, ele não aparece o título nem o autor do Salmo 95, mas conforme nós lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 7, este salmo foi escrito por Davi. E neste salmo, o salmista nos convida a louvar a Deus. Ele nos convoca à adoração. O salmo começa exatamente com esta convocação. Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor. Vamos juntos repetir? Vinde, cantemos ao Senhor. E este salmo, amados irmãos, ele nos ensina três verdades a respeito do louvor, a respeito da adoração. Em primeiro lugar, o salmo nos ensina como nós devemos adorar ao Senhor, de que maneira ele deve ser adorado. Em segundo lugar, o salmo nos mostra os motivos, as razões pelas quais nós devemos adorar o Senhor. E este salmo, ele termina com uma advertência. Então eu gostaria, em rápidas palavras, convidar os irmãos a adorar o Senhor e aprendermos mais a respeito do louvor e da adoração através desse salmo. Em primeiro lugar, o salmista nos ensina a maneira que nós devemos adorar o Senhor. E a maneira que a palavra de Deus nos ensina a adorar é em unidade. Todos os salmos todos os verbos deste salmo estão no plural. O salmo diz: cantemos, celebremos, saiamos, vitoriemo-lo. No verso 6 ele diz: adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Portanto, o salmo nos ensina que o Espírito Santo de Deus deseja que nós nos juntemos, que nós estejamos unidos num só propósito para adorar a Deus. É vontade do Senhor, é determinação do próprio Deus que possamos nos reunir para adorar o Senhor. A adoração, ela não é solitária, a adoração, ela é comunitária. É quando nós nos juntamos. Portanto, meus amados irmãos, quando eu e você nos dispomos a sair de casa e nos reunirmos neste lugar, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, ao desejo do Senhor, que possamos vir como povo de Deus e manifestarmos aquilo que somos em Cristo Jesus. Somos igreja do Senhor, somos o povo do Senhor, somos a nação santa do Senhor,
que temos motivos para adorar ao Senhor. Vinde, cantemos, que o filho, a filha, o esposo, a esposa, todos que foram alcançados por essa graça, tenham a alegria de subir à casa do Senhor e em unidade adorar o Senhor. O salmista também nos mostra que a maneira de adorarmos ao Senhor é centralizar o nosso louvor nele. O salmista diz: cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. O tema da nossa adoração é o Senhor. A centralidade da nossa adoração é o Senhor. Cada cântico declaramos o seu nome, os seus atributos, a sua obra. Foi isso que realizamos aqui nesta noite. Cada música, cada frase, o tema é Jesus. O tema é o Deus fiel, o Criador, o sustentador do universo, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. A nossa adoração é firmada nele, é por causa dele, é centrada nele. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista também nos afirma que o louvor deve ser feito com alegria. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Nós temos alegria, irmãos, porque a nossa alegria é o Senhor. A razão da nossa alegria e a alegria das nossas canções é o Senhor, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é digno por quem Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e Ele é digno de louvor por aquilo que Ele faz na nossa vida. Ele tem nos amparado, nos sustentado. Bendito seja o nome do Senhor. Alegria. No mundo de tantas lágrimas, de tanta má notícia, nós temos alegria e temos louvores alegres, porque servimos a um Deus que é fiel. Ele diz que o louvor deve ser feito com gratidão. Veja o verso 2: saiamos ao seu encontro com ações de graças. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, com gratidão. Temos sim, irmãos, motivos para agradecer. Temos bênçãos para contar, porque servimos a um Deus presente, a um Deus fiel. Gratidão, gratidão pela vida, gratidão pela proteção, gratidão pela provisão do Senhor, gratidão pelas oportunidades, gratidão pela presença do Senhor em nossas vidas, gratidão pela palavra que nos exorta, nos consola, nos edifica, gratidão pelo amparo, gratidão pela direção do Senhor sobre as nossas vidas. Vinde, cantemos ao Senhor com gratidão. Conte as bênçãos, diga quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Gratidão, alegria, diligência. O salmista diz: subamos, saiamos ao seu encontro. É um convite à diligência. A palavra saiamos aqui, irmãos, no original ela dá a ideia de apresse-se. Apresse-se. Você vai estar face a face com o Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor mesmo prometeu que Ele estaria manifestando a sua presença em nosso meio. O Senhor está aqui e nós estamos nos encontrando com Ele. E na verdade, irmãos, o auditório de um culto não somos nós. O auditório de um culto é Ele, porque tudo é feito diante dEle, para Ele. Quem está aqui adora, quem está aí adora, e todos nós adoramos diante dEle. Ele é o auditório, Ele é que recebe honra, glória e louvor, hinos de exaltação ao seu nome. Apressemo-nos, que haja em nós mais e mais diligência para adorar este Deus que é digno e que é misericordioso e que manifesta a sua presença em nosso meio, através dos cânticos, através da palavra, através da oração. Ele nos ouve, Ele nos socorre. A nossa vida está em suas mãos. O salmista diz que nós devemos adorar o Senhor com humildade. Por isso que ele afirma no verso 6: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Que assim, meus amados irmãos, esteja a minha vida e a sua vida, o meu coração e o seu coração, disposto a obedecer
a cada momento, a cada culto, o chamado do Senhor, que nos convida, que nos convoca à adoração, em unidade, em alegria, em gratidão, em diligência e em humildade. Mas, em segundo lugar, o salmista também nos ensina quais as razões, quais os motivos que nós temos para louvar ao Senhor. E ele começa a afirmar isso no versículo de número 3, quando ele diz assim, Salmo 95, versículo 3, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Deus supremo, supremo em glória, supremo em poder, supremo em majestade. Ele é o grande Rei, Ele é o grande, Ele é o grande eu sou, Ele é o grande Rei, grande em poder, grande em glória, grande em majestade, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Nós o adoramos por quem Ele é. A palavra deuses aqui, irmãos, ela pode significar tanto ídolos feitos por mãos humanas. Então ele está dizendo que não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Mas a palavra deuses aqui também era aplicada aos próprios anjos. Então ele está querendo dizer que até mesmo as criaturas invisíveis, até mesmo os anjos gloriosos não são dignos de ser adorados, porque todos eles são criaturas. As criaturas visíveis e invisíveis não devem ser adoradas. Só o Senhor é digno, só o Senhor é supremo, só o Senhor é grande, só Ele é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Nós temos sim um motivo para adorar o seu caráter, as suas perfeições, os seus atributos. Mas ele ainda diz, no versículo de número 5, ou verso 4 e 5, ele diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Nós não podemos ver as profundezas, está fora do nosso alcance, da nossa vista, mas mesmo as profundezas estão debaixo do seu controle, seja o profundo, seja o alto. Jacó foi lançado numa cova, José foi lançado num buraco, numa cova, pelos seus irmãos, mas as mãos do Senhor estão nas profundezas, e o Senhor amparou José naquela cova. Jeremias foi lançado numa masmorra, e as mãos do Senhor, que tem o controle das profundezas, estava segurando Jeremias. Davi foi lançado numa cova com leões, mas há um Deus cujas mãos têm controle sobre as alturas e sobre as profundezas. Ele é o Deus que amparou José, Ele é o Deus que amparou Jeremias nas profundezas, Ele é o Deus que socorreu Daniel nas profundezas, Ele é o Deus que socorreu a nossa irmã, a Thaísa, nas profundezas, no vale da sombra da morte. Ele estendeu a sua mão poderosa e amparou, e livrou da morte, e realizou um grande milagre. É o Deus que tem nas suas mãos as profundezas e as alturas, os montes e os vales, o rico e o pobre, o forte e o fraco. Ele é o Senhor de tudo, Ele é soberano, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele controla, porque Ele criou. Verso 5, dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ele criou, a Ele pertence, Ele governa, Ele dirige. As coisas não estão entregues a si mesmas, as coisas não estão entregues nas mãos dos homens, ao acaso, ao horóscopo. Há um Deus criador, sustentador de tudo e controlador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas ele diz ainda, em terceiro lugar, uma terceira razão. Ele afirma no verso 6, vinde,
Adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E aqui o salmista está falando de uma criação especial. Nos versos anteriores ele fala da criação do universo, da criação do cosmos. Mas este Deus que criou e sustenta o universo é o Deus também que criou um povo para si. A ideia aqui de criação é de adoção. Ele estabeleceu com a sua igreja um relacionamento especial. Por isso que logo após a palavra criou, está escrito no versículo 7, Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Ele não é apenas um Deus criador, distante. Ele é um Deus pastor. Ele é um Deus que estabeleceu um pacto, uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. E nós somos este povo que temos sido cuidados, amparados, pastoreados, conhecidos por este Deus. Ele é um Deus pastor que conhece, que separa para si, que conhece até pelo nome, como Jesus disse em João capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas e as conheço pelo nome. Ele sabe o nome, Ele sabe o endereço, Ele sabe as lutas, Ele sabe até mesmo os nossos pecados, mas mesmo assim Ele continua amando, perdoando, suportando e sustentando a sua igreja. Ele é um Deus pastor e nós somos ovelhas de sua mão. Ele com a sua mão nos controla, nos protege e nos governa. Portanto, irmãos, temos razões de sobra para adorar este Deus grande, supremo, criador, soberano e o nosso pastor, que nos ampara, que nos pastoreia com amor, com paciência e com cuidado. Mas o Salmo termina com uma advertência. Ele nos mostra a maneira de adorar, as razões para adorar, e encerra com a advertência. A advertência começa no versículo 7, quando ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Você pode repetir comigo essa última frase do versículo 7? Hoje, se ouvirdes a sua voz. O salmista está dizendo, irmãos, que nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um ídolo morto. Nós servimos um Deus criador, soberano, pastor e que fala. Ele fala, Ele se revela para as suas ovelhas. Portanto, Ele está dizendo, hoje é o Deus do hoje. Ele não é meramente o Deus do passado. Ele é o Deus que continua agindo, falando, operando com poder e graça. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia de ouvirmos a palavra de Deus. Hoje é o dia de sermos edificados. Hoje é o dia de adorarmos ao Senhor. É o que nós temos, é o hoje, é o aqui e agora. E no nosso hoje, no nosso presente, no nosso aqui e agora, Deus fala, Deus edifica, Deus exorta, Deus consola, Deus alimenta a nossa alma. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não é qualquer voz, é a voz dele, do Deus que é soberano, do Deus que é misericordioso. Ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Acolha a voz. Recepcione com fé, com alegria, a palavra do Deus que fala. Hoje, se ouvirdes a sua voz, você pode reagir de duas maneiras: rejeitando ou acolhendo, crendo, recebendo ou desprezando. Portanto, ele estabelece essas duas possibilidades. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ele termina mostrando um exemplo de pessoas que ouviram a voz do Senhor, que foram privilegiadas por este Deus pastor, que cuida, que fala, mas eles reagiram negativamente. Ele fala aqui de um episódio descrito em Êxodo capítulo 17 e Números capítulo 14. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto,
Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Ou seja, eles ouviram a voz do Senhor, mas o texto diz que eles tentaram ao Senhor, duvidaram do Senhor, puseram à prova ao Senhor, questionaram a presença do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor. E olha o que ele diz: não obstante terem visto, não obstante terem visto as minhas palavras. Eles viram, ou melhor, as minhas obras, o Senhor fazendo, o Senhor manifestando poder, libertando, abrindo o mar vermelho, enviando o maná. Eles viram as minhas obras, mas endureceram o coração. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Olha como Deus é paciente. Não foi durante 4 dias, nem 4 horas. Foi durante 40 anos. 40 anos de voz do Senhor, de cuidado do Senhor, de operação do Senhor. A cada dia, a cada instante, o Deus vivo, que trabalha em favor do seu povo. Mas eles não conheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Senhor, então, meus amados irmãos, mostra que há só 2 possibilidades: dos que ouvem e crêem e recebem o descanso, e dos que ouvem e endurecem o coração. Temos ouvido tanto, pelas canções, pela palavra pregada, pelas ministrações recebidas. O Senhor tem nos falado tanto, tem nos ensinado tanto, tem nos mostrado tanto, que possamos ser daqueles, amados irmãos, que ouvem e creem. E eu encerro essa palavra dizendo: os que ouvem e creem, os que ouvem e recepcionam com alegria e fé, recebem o descanso. O descanso, irmãos, é uma expressão que aponta para 2 realidades. O descanso aponta para a bênção no presente. O descanso é o alívio que o Senhor é capaz de dar para os que creem. O descanso é a salvação recebida por Cristo Jesus. Por isso que o livro de Hebreus, no capítulo 3, cita este salmo. Porque na verdade o descanso aponta para Jesus. E quando nós acolhemos a palavra de Deus e cremos com todo o nosso coração e entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos de Jesus descanso, alívio. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há descanso, há alívio, há perdão, há salvação para os que ouvem e creem na palavra. Não desperdice a oportunidade de receber alívio, descanso, perdão. É hoje. É o que nós temos, é o aqui e agora. E o Senhor nos fala hoje. Hoje, se você ouvir a palavra do Senhor, se você crer de todo o coração em Jesus Cristo, hoje você receberá alívio, perdão, restauração e reconciliação. Mas o alívio também aponta para a eternidade, porque é alívio agora no Senhor, mas é alívio também e descanso na eternidade. Quando a trombeta tocar e o Rei dos Reis voltará, Ele concretizará a glória do descanso, de um novo céu e de uma nova terra, que a terra de Canaã era apenas um tipo, uma ilustração. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique no meu e no seu coração esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.